Olá, 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 a paz do Senhor Jesus, graça e paz e prosperidade. Bendito seja o nome do nosso Deus, maravilhoso, poderoso, que nos traz aqui mais uma vez, live 1228 começando. Hoje vai ser uma bênção, como foi ontem, tenho certeza. Vamos dar continuidade ao tema de ontem, Síndrome de Peter Pan. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos ouvir um pouco sobre isso. Vamos crescer um pouco mais hoje na graça, vamos crescer no conhecimento de Deus. Tenho certeza que hoje vai ser um dia assim memorável para a sua vida. Tenho convicção disso. Estamos felizes aí com alguns testemunhos que a gente está ouvindo, né? A gente está muito feliz aí com o testemunho da nossa irmã Salete, né? Dizendo que a criança que a gente orou durante um tempo saiu do hospital. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, muito grato com isso. Estamos orando pelo irmão dela, o Job, que precisa de oração, tem passado por momentos difíceis. E a comunidade 1228, que é esse tempo aqui que a gente vive, é isso. É uma comunidade que a gente vive esse tempo, a gente transmite as nossas necessidades, a gente ora por quem precisa, eles oram porque a gente precisa, a gente aprende um pouco de Deus aqui, Deus nos exorta, nos ensina, nos acompanha todos os dias aqui nessa live 1228, que tem sido assim um tempo de refrigério para a nossa vida, né? Eu tenho agradecido a Deus porque é um tempo curto, 30 minutos no máximo, mas é um tempo em que a gente cresce muito, né? Onde a gente aprende bastante. Então, eu louvo a Deus por você que está chegando aí. Salete, Deus abençoe você. Fábio, Deus abençoe você. Júlia, Deus abençoe você. Abençoe o César também. Barreto, né? Também, Deus abençoe você, querida. Deus abençoe a todos. A Yolanda que chegou também. Pessoal que está chegando aí, aos pouquinhos vai chegando. A Rose também chegou. Deus abençoe você, Rose. Muito obrigado pela força, pelo apoio de sempre. Então é isso aí. Então Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos ensinado. Hoje, sexta-feira, vamos aí encerrando a semana útil, né? Entre aspas, né? Porque hoje, como eu sempre digo, o domingo tornou-se um dia útil, o sábado tornou-se um dia útil, a madrugada tornou-se um dia útil. Hoje é comum o comércio, né? O empreendedorismo trabalhando 24 horas por dia, né? Mas então, mas no normal, termina hoje a semana. Amanhã, sábado, começa um final de semana. Tenho certeza que vai ser um final de semana glorioso para sua vida. Eu já profetizo isso. Um final de semana glorioso para sua vida. Um sábado como você nunca teve. Um sábado como você nunca teve. Um final de semana como você nunca viveu. Eu profetizo isso para a tua vida no nome de Jesus. Eu sei que Deus pode fazer isso. E a gente está numa grande expectativa para esse final de semana na Igreja Restauração e Vida. Hoje tem oração, hoje é dia da intercessão, hoje é dia que a gente ora, hoje é dia que a gente busca o Senhor. Se você tem um pedido de oração, deixa aí o seu pedido de oração, a gente anota e vai estar buscando a Deus em seu favor. Lá nós juntamos um grupo de intercessores, homens e mulheres, que estão dispostos a gastar tempo para falar com o Pai, para buscar a Deus em favor não só das nossas vidas, mas da vida de outras pessoas também. Por isso nós somos intercessores. Nós não estamos buscando por nós estamos buscando por outras pessoas. A Igreja Restauração em Vida já há mais de 15 anos e a gente vem buscando isso todas as sexta-feira. Olha, eu posso contar nos dedos, na palma da mão, quantas vezes a igreja deixou de fazer o seu tempo de oração. Nós estamos sempre lá buscando ao Senhor todas as sexta-feira. É uma coisa que a gente tem por um bom hábito, né? O Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que diz assim, pastor, culto de oração, isso não chama atenção, culto de oração já está meio fora de moda, culto de oração. Olha, querido, eu vou dizer para você, eu posso deixar qualquer coisa, mas não deixo de fazer o culto de oração. Não deixo de estar lá no nosso culto de oração, na nossa reunião de intercessão. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento tão específico e tão especial, Senhor, que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por nos ensinar, por mostrar o teu caminho, por revelar, Senhor, a tua vontade, por derramar o teu desejo sobre as nossas vidas. Pai,
que nesta live, Senhor, nós possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento. Que nessa live nós possamos buscar mais do Senhor e receber do Senhor, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, o teu caminho. Abre o nosso coração, Senhor, quebra os nossos conceitos, quebra os nossos preconceitos. Nos mostra, Senhor, o verdadeiro caminho. Nos mostra, Senhor, a tua verdadeira vontade, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Então vamos lá. Então nós estamos falando sobre o quê? Síndrome de Peter Pan. Foi isso que Deus colocou ao meu coração. Síndrome do Peter Pan. Por quê? Porque, como diz lá na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Eu vou dar só uma recapitulada rápida do que nós falamos ontem, para eu entrar na conclusão de hoje, né? A Bíblia diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, e quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para fazer as coisas de homem. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, Paulo está escrevendo a igreja de Coríntio, e ele está tendo alguns problemas, pessoas que já eram para estar comendo alimentos sólidos, estão comendo ainda leitinho. Dentro da igreja há probleminhas, há birras, há coisas infantis, que isso é coisa de criança. Pessoas dodói, pessoas que estão chateadinhas, que estão magoadinhas, isso é coisa de criança. Né? Criança que fica emburradinho, criança que fica... Não, adulto ele trata do assunto. E 2 Pedro, capítulo 3, no verso de número 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Então essas duas passagens, ela vem nos ensinar aqui o que é que Deus pretende, o que Deus quer para nossas vidas. Então a gente entende bem. Então, o que é síndrome de Peter Pan? Peter Pan é o personagem de um livro que se tornou também logo filmes, né, peças de teatro e tantas outras coisas, que foi escrito por J.M. Barries. E ele conta a história de um menino que não queria crescer. Conta a história de um menino que decidiu ficar criança. Então ele vivia aventuras de crianças. João Paulo chegou aí, Deus abençoe você, João Paulo, Deus abençoe Matias também que chegou, Deus abençoe, vamos lá. Então J.M. Barries escreveu essa história. Algumas pessoas dizem que é porque ele teve algum problema na família e tal, mas a gente não vai entrar nessa questão, porque isso aqui não é aula de literatura nem nada disso. A gente está só contando um pouco da história. Então, Peter Pan era um menino que continuou vivendo, não importa o quanto ele crescia, não importa o quanto ele aumentava a sua idade, mas ele continuava tendo aventuras infantis. Ele queria ser criança, né? E contextualizando com o tempo de hoje, contextualizando com o que a gente vive hoje, parece que tem muitas pessoas que querem viver dessa forma. Elas querem continuar vivendo no mesmo contexto. Vivem a síndrome de Peter Pan. Vivem aventuras infantis. Eles não crescem. Eles não amadurecem. Eles ficam velhos, mas eles não amadurecem. Tornam-se adultos que se recusam a crescer. Eles se recusam a crescer. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim: a vós, irmãos, não pude falar como homens espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Então, é interessante que tem pessoas que elas já têm uma certa idade, elas já têm uma certa história, têm um certo caminhar, mas são crianças. Você não consegue falar com elas como pessoas adultas. Né? Eu, com meus 20 anos de pastorado, já encontrei muitas pessoas que, às vezes, quando eu vou conversar, alguém chega para mim e fala: pastor, cuidado para falar com ela, sabe? Porque ela está muito machucada, ela está isso, ela está aquilo, cuidado, toma cuidado na hora de falar e tal. O que a pessoa está dizendo assim? A pessoa está dizendo: olha, essa pessoa é frágil, essa pessoa, ela não tem as suas emoções estabelecidas, né? Então Paulo está falando assim: eu queria falar com vocês algo muito sério, eu queria falar com vocês, eu queria dar alimento sólido, eu queria dar um alimento que realmente mudasse a história de vocês, mas eu tenho que começar do início, né? Tem que começar do início. Então é muito interessante isso, e Deus, é interessante a gente saber que isso pode ocorrer
tanto na nossa vida espiritual, como pode ocorrer também na nossa vida pessoal, né? Tem gente que não cresce espiritualmente, e também na vida pessoal ele não cresce. Ele não cresce, ele é uma eterna criança, ele está sempre... não é que eu queira criticar, não, é um lazer, é um momento de lazer. Eu já fiz isso com meus filhos, quando eram menores, mas eu vejo o homem barbudo aí, às vezes soltando pipa e brigando com criança, brigando com adolescente por causa de pipa. Isso não é o que se espera de um adulto, né? Então eu dei isso só como exemplo. Não tenho nada contra quem solta pipa, eu acho super gostoso, super bacana, mas você sabe, acho que você entendeu, há o jeito certo, a maneira certa, não é verdade? Então muitas pessoas não crescem nem espiritualmente nem pessoalmente, eles não crescem de verdade. Por quê? Elas temem o desafio que a vida lança para que nós aceitarmos crescer. Tem gente que não aceita o desafio de crescer. E nós precisamos aceitar o desafio de crescer. Elas temem o processo. Sabe por que as pessoas não crescem? Porque elas temem o processo. Criam o seu próprio mundo. Como eu falei, eles vivem no mundo do Peter Pan, na terra do nunca. Fogem da realidade. Você conhece alguém que foge da realidade? Ele tem medo da realidade. Ele vive num mundo que a gente fala assim, nossa, fulano vive no mundo da lua. Eu tinha uma pessoa que falava assim, olha, a minha esposa, ela vive num mundo encantado e ele dava o nome dela lá, e falava assim, era o mundo encantado de fulano. Tipo assim, era uma pessoa que criou o seu próprio mundo e vivia no mundo dela. E ela negava a realidade. Negava esse negacionismo, está muito na moda aí na área política, mas isso acontece na vida de pessoas. Tem pessoas que querem negar a realidade. Tem pessoas que não crescem, tem pessoas que fazem assim, elas querem entrar debaixo do sofá, debaixo da cama, como se entrando debaixo da cama todos os problemas se resolvessem. Lembra quando a gente era criança? Quando a gente era criança era assim, quando a gente ficava com medo, sabe o que a gente fazia? A gente cobria a cabeça e ficava debaixo do cobertor ali, escondido, como se isso fizesse que qualquer tipo de problema fosse embora. A gente corria para o colo do pai, corria para o colo da mãe, corria para o colo do tutor, de alguém que a gente sabia que era proteção. Isso a gente não queria enfrentar o problema. A gente só queria fugir do problema. Olha o que o João Paulo falando. Fugir da realidade por muito tempo da minha vida. Bebendo, usando drogas. Isso é uma grande fuga. Isso é uma grande fuga. A maioria das pessoas que estão envolvidas com esse tipo de atividade, eles estão fugindo da realidade. O que é a droga? O que é o entorpecente? O que é a maconha, a cocaína, essas coisas? O que é? É uma droga que me faz viver uma realidade que não existe. Eu fujo da minha realidade. Eu me escondo da minha realidade. Eu vou para um outro tempo, mas só que eu vou ter que voltar para ela. E quando eu volto para ela, por isso que se torna um vício. Porque quando eu volto para a minha realidade, eu preciso de mais droga para fugir da realidade. E aí eu fico eternamente nesse vício. Então eles temem o processo e querem viver na terra do nunca. Deus não nos trata, como eu disse ontem, Deus não nos trata como nós desejamos. Não é assim que Deus nos trata. Deus nos trata diferente. Deus nos trata como nós somos. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus não nos trata como nós pensamos. Deus nos trata como nós somos. Então o que você é o que Deus vai te tratar. Não pense você que você é um adulto e Deus vai te tratar como criança. Não, Deus vai te tratar assim como você é. Deus nos trata como nós somos. Sabe por quê? Porque Deus, ele respeita
as fases, Deus respeita os processos e ele cumpre os processos. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. O que ele está querendo dizer? Que há fases. Eu tenho fases na minha vida e Deus vai me tratar segundo a fase que eu estou vivendo. Isso a gente falou ontem aqui. Não adianta você tentar falar que é criança, ficar se fazendo de coitadinho diante de Deus, porque Deus sabe quem é. A Bíblia fala que Deus não olha a aparência, Deus olha a intenção do coração. Não adianta eu ficar dizendo, eu não sei, eu não posso, se eu conseguisse, se eu tivesse força. Deus sabe a intenção, Deus nos trata não por aquilo que nós falamos, Deus nos trata por aquilo que nós somos. Guarda isso no seu coração. Guarda isso. Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Deus não se engana. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo de ser criança, mas há o tempo de crescer. E Deus respeita isso. E Deus está olhando para você. E ele diz, não, ela está querendo ser criança, mas ela já cresceu. Dentro de si ela continua querendo ser criança, mas ela já cresceu. Quando perdemos, guarda isso que eu vou te falar agora. Quando nós perdemos esse time, quando nós perdemos esse tempo, o tempo exato entre ser criança e ser adulto, quando nós perdemos esse time, nós atrapalhamos o processo. Atrapalhamos o processo. Porque há uma cadeia a ser cumprida. Há um tempo a ser cumprido. Há o tempo de ser bebê. Há o tempo de ser criança. Há o tempo de ser adolescente. E há o tempo de ser jovem. E há o tempo de ser maduro. E Deus está atento àquilo lá. E Deus vai olhar para nós segundo aquilo que nós somos. Deus não vai olhar para mim com 60 anos e vai me tratar como se trata um jovem. Não! Deus vai me tratar como um senhor de 60 anos de idade. Deus não vai tratar uma criança como trata um adulto. Porque Deus sabe, eu não posso dar alimento sólido para ele ainda é uma criança. Um dia eu tive que ter uma conversa séria com um casal, com pais na nossa comunidade, na nossa igreja. Sabe por quê? Porque era uma criança que o pai queria que fosse adulto. Porque o menino gostava de ler a Bíblia, porque o menino gostava de pregar, porque o menino gostava disso e daquilo. E eles faziam o menino colocar terno, e eles faziam o menino se comportar, e o menino já parecia um hominho. E um dia eu disse a eles, eu falei, vocês estão errados. Não, pastor, o menino é cheio de Deus. Eu falei, tudo bem, eu não tiro o direito dele. Só que ele é uma criança e ele precisa viver o tempo de criança. Deus não olha para ele como um pregador. Deus não olha para ele como um pastor. Deus olha para ele como uma criança. E criança tem que ser criança e vai chegar o tempo exato. Porque vocês estão criando ele no caminho e no momento certo Deus vai usá-lo como um grande pregador. Então nós precisamos respeitar isso, porque Deus respeita isso. E eu quero falar aqui rapidinho sobre três características. Vou ver se eu consigo terminar. Eu vou falar bem rápido aqui. 3 características de pessoas que não querem crescer. Observe bem, pessoas que não querem crescer. Primeiro, temem assumir responsabilidade. Se você tem alguém, ou se você é essa pessoa, preste atenção, você está com medo de crescer. Porque adultos, homens, mulheres de verdade, elas assumem que precisam ter responsabilidade, assumem responsabilidade. Só adulto assume responsabilidade. Criança não assume responsabilidade. Adolescente, na maioria das vezes, não assumem responsabilidade. Não adianta você contar.
Eu já tive na igreja, a experiência me ensina essas coisas. Às vezes os adolescentes chegam e dizem, pastor, olha, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero trabalhar na igreja, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Só que daqui uma semana eles desistem. Sabe por quê? Porque adolescente é assim. Adolescente acorda apaixonado e dorme com raiva. Adolescentes acorda entusiasmado em ser um médico, acorda entusiasmado em fazer faculdade de direito, em fazer faculdade de medicina, em fazer outra. Daqui uma semana você pergunta, ele diz assim, eu não sei o que eu quero da vida. Agora acho que eu quero ser biólogo. Agora eu quero ser isso, sabe por quê? Porque ele é adolescente, então o adolescente ainda não assume responsabilidade, só adulto assume responsabilidade. O adolescente ainda está na síndrome do Peter Pan, ele ainda é criança, ele está movendo, então... Se você conhece alguém que não assume responsabilidade, é porque ele é adulto que não assume responsabilidade, ele está na síndrome do Peter Pan, ele não quer crescer, não assume compromisso. Olha só o que eles fazem, terceirizam a responsabilidade sempre é do outro. Transferem para os pais, transferem para o cônjuge, transferem para o governo. A obrigação nunca é deles, você já percebeu? A obrigação nunca é deles, sempre a obrigação é do outro. Ah, é meu marido que tem a obrigação de fazer isso. Ah, é a minha esposa que tem a obrigação de fazer isso. Ah, é o governo que deveria fazer isso. Ah, é a igreja que tem que fazer isso. Ah, é o... Sabe, tem pais que transferem a criação dos filhos para a escola. Não querem assumir a responsabilidade de que são eles responsáveis pelos filhos. Levam para a igreja e acham que a obrigação é da igreja de manter os seus filhos com uma vida espiritual saudável. A igreja está lá para ajudar, mas a responsabilidade é dos pais. É dos pais. Sabe, quando por algum motivo eu era chamado na escola, eu acho que posso contar no dedo às vezes que isso aconteceu, acho que nem sei se isso aconteceu de verdade, não consigo me lembrar, mas a responsável, quando você é chamado numa escola, a escola vai dizer assim, pai, o teu filho está falando palavrão, o seu filho está batendo nas crianças, o seu filho está fazendo isso e aquilo outro. O pai, aí o pai vai falar, mas vocês não ensinam, não é a escola que tem que educar filhos. Não é a igreja que educa filhos, quem educa filhos são os pais. Quem faz uma família saudável são os pais. E é isso que a gente entende. Então, quem não quer crescer não assume responsabilidade. Segundo, quem vive na síndrome do Peter Pan, que não quer crescer, não são suficientemente maduros para assumirem as suas próprias culpas. Você conhece alguém que nunca assume a culpa dele? Sempre ele terceiriza a culpa. Nunca foi culpa dele, nunca foi ele que errou. Sempre foi o outro que errou. São ótimos em encontrar uma desculpa. E um sábio disse que quando eu fico bom em desculpas, eu não fico bom em mais nada. Tem gente que está sempre dando desculpa. Ele encontra uma desculpa para tudo. Você vai falar para ele, você fez isso. Mas eu fiz isso por causa daquilo. Você deixou de fazer isso. Eu deixei de fazer isso por causa daquilo. Nunca é culpa dele. Nunca assume a responsabilidade e diz assim, não, fui eu não fiz porque eu não quis. Eu não fiz porque eu achei que isso está errado. Não, eles só procuram desculpa, procuram um culpado para não terem que assumir os seus próprios erros. Sabe? Quem não quer crescer, não assume os seus próprios erros. Não tem coragem de assumir. O homem de verdade, a mulher de verdade, o adulto de verdade, aquele que cresceu, ele diz, não, eu errei. Eu errei. E eu assumo o meu erro. Então, nós precisamos assumir os nossos erros.
porque é assim que nós mostramos que nós estamos crescendo. Quem vive na síndrome do Peter Pan não assume os seus próprios erros. Terceiro e último, quem vive na síndrome do Peter Pan, que nunca quer crescer, foge das tomadas de decisões. Não tem coragem de tomar decisões. Quem vive na síndrome do Peter Pan não toma decisão. Não toma. Ele está sempre em cima do muro. Ele nunca tem um partido. Ele nunca tem um partido, que eu digo, não estou falando político. Ele nunca tem um lado. Ele está sempre no meio. Porque ele não tem maturidade. Ele não tem crescimento suficiente para assumir, para tomar uma decisão. Quando alguém pergunta para ele assim, o que devemos fazer? Ele, você que sabe, para mim tanto faz, não sei o que, sabe? Eu sempre falo isso, o homem da casa, a Bíblia fala que nós somos colocados como cabeça, não é para a gente pisar nas mulheres, não é para a gente usar uma ditadura dentro de casa, mas é para nós tomarmos decisão. Na minha casa, sempre nós conversamos tudo de comum acordo. Sempre conversamos entre nós. Sempre dialogamos antes de tomar uma decisão. Mas sempre no final, eles dizem assim, se for meu filho, se for minha esposa, ela diz assim, você que resolve. O que você decidir, nós te apoiaremos. Sabe o que é isso? É porque eles olham para mim e dizem assim, ele é maduro o suficiente para tomar decisão. Agora tem marido, tem esposa, tem filhos que não crescem e nunca tomam decisão. Ficam sempre terceirizando as decisões. Não se posicionam. Não se posicionam. É hora de você se posicionar. É hora de você mostrar que você cresceu. Se posicione. Sabe, na vida espiritual, principalmente em meio dos evangélicos, tem gente que não cresce, porque ele não se posiciona, ele se esconde, ele não tem coragem de dizer que é cristão, ele não tem coragem de colocar no seu status, ele não tem coragem de fazer uma postagem, ele não tem coragem de ir na igreja, ele não tem coragem nunca de dizer assim, não, eu sou verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo. Não toma posição, não sabe de que lado está. Quem não cresce, quem tem medo de crescer, nunca tem identidade. Não tem identidade. Ele é moldável. Ele é moldável. Ele é como o chuchu. Onde você, no alimento que você colocar o chuchu, ele vai pegar o gosto daquele alimento. Se você colocar ele na carne, ele vai ficar com gosto de carne. Se você colocar ele no qualquer lugar que você colocar, se você colocar sal nele, ele vai ficar só com sal. Se você não deixar sem sal, ele pega o gosto daquilo que ele está. Quem não tem coragem de crescer, quem vive na síndrome do Peter Pan, ele não tem identidade. Ele nunca assume nada. Ele não tem coragem de dizer, não, a partir de hoje, eu vou ser dessa forma. A partir de hoje, quem me perguntar, eu vou dizer, eu sou assim. Eu posso dizer isso para você, que quando eu me casei, eu volto a dizer, eu me casei muito novo. Muito novo. Tinha horas que eu tinha medo de falar que eu estava casado. Tinha hora que eu tinha medo, porque eu dizia assim, cara, que responsabilidade. Como que eu vou falar para essa pessoa que eu sou casado? Eu tinha medo de assumir um legado. A minha aliança, sabe essa aliança aqui, ó? Essa aliança eu fui colocar ela de verdade depois de muitos anos, sabe por quê? Porque eu usava na corrente, pendurada na corrente, depois eu usava no bolso, depois eu usava na carteira, mas um dia, alguém falou comigo, um pastor veio conversar comigo e disse para mim assim, está na hora de você assumir. Por que você não usa aliança? Eu falei, não precisa, minha esposa confia em mim, eu confio nela. Ele disse, não, mas é que a aliança quer dizer, onde você chegar, as pessoas vão dizer para você, vão saber que você tem uma identidade, a sua identidade é de um homem casado, é de um homem de responsabilidade, um homem casado. E a partir daquele dia, eu nunca mais tirei a minha aliança do dedo. Olha, para você ter uma ideia,
Tem até marca, tá vendo? Tem uma marca. Mesmo que eu tirasse a aliança, todos saberão que eu sou casado. Olha a marca. Sabe por quê? Porque já está comigo há quase 40 anos. Eu falo quase, porque eu já passei dos 40 anos de casado, mas eu fiquei um bom tempo sem usá-la. Mas hoje ela está aqui, ela faz parte de mim, é a minha identidade. Eu assumi um compromisso, eu tomei uma decisão, eu sou um homem casado. Fim. Então eu quero orar com você, eu quero terminar essa live dizendo para você assim, olha que lindo o que aconteceu. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é vigoroso, homem de guerra, é prudente em palavra, de gentil presença, e o Senhor era com ele. Sabe quem era esse? Davi. Ele estava crescendo. Davi já era um homem de guerra, e ele já tinha características. Ele não escondeu nada. Ele disse: agora é meu tempo. Quando eu estava lá com as ovelhas, era uma história. Agora eu estou aqui no reino e eu tenho uma identidade para mostrar. E olha a identidade de Davi. Ele sabia tocar um instrumento, ele era valente, ele era vigoroso, era homem de guerra, prudente em palavra. E sabe o que era o melhor de tudo? Deus era com ele. Quem cresce, Deus se coloca ao nosso lado. Quem usa o processo, quem sabe participar do processo, Deus não foge. Deus não o abandona, sabe? Sabe por que muitas vezes você se sente só? Não é que Deus te deixou, é que você está vivendo um processo. Ou melhor, você está querendo viver um processo, onde Deus está querendo que você viva outro. Talvez você esteja se fazendo de criança, se fazendo de menino, quando Deus está dizendo assim para você: assuma a responsabilidade e eu vou estar com você. Eu gosto muito da história da lagarta que se transforma em borboleta. É um processo terrível. Talvez ela pudesse dizer assim para mim: chega, eu vou nascer como lagarta e vou morrer como lagarta. Eu não vou passar por esse processo doloroso, processo de exclusão, processo difícil, mas ela vai para o casulo e ela vive o processo e ela sai para viver uma nova história. Deixa eu dizer para você que essa live possa trazer para você um desejo de viver uma nova história, assumindo quem você é, crescendo, assumindo as suas responsabilidades, assumindo as suas próprias culpas e tomando a decisão certa. Assuntos difíceis, eu li algo e eu quero passar para você. Assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o nosso coração. Tempos difíceis treinam o nosso espírito. E hoje Deus trouxe essa palavra para nos treinar. Está na hora da gente deixar de ser criança, assumir o nosso compromisso, assumir as nossas responsabilidades, assumir as nossas próprias culpas e tomar uma decisão. Pai, no nome de Jesus, eu te adoro, Senhor, na beleza da tua santidade, por essas palavras. Eu creio, Senhor, que eu fui o primeiro a crescer. Mesmo, Senhor, já sendo um adulto, mesmo, Senhor, já entrando, Senhor, na minha velhice, eu cresço todos os dias. Porque, ó Deus, eu aprendi com o Senhor que há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor me usou, o Senhor esteve comigo quando eu era criança, o Senhor esteve comigo quando eu era adolescente, o Senhor esteve comigo quando eu era jovem, o Senhor está comigo, Senhor, na minha maturidade. E eu agradeço, Senhor, por isso. E nem por isso, Senhor, eu parei de crescer. Nem por isso, Senhor, eu parei, Senhor, de assumir as minhas responsabilidades. Nem por isso, Senhor, eu deixei de assumir as minhas culpas. Nem por isso, Senhor, eu corrompi a minha identidade. Senhor, e assim eu quero adorar o Senhor por essas vidas que estão aqui, Senhor, comigo. Que estão, Senhor, ouvindo, Senhor, essa live. Que vão ouvir essa live, Senhor, num outro tempo que vai ficar gravada. Senhor, em todo o tempo. Que nós possamos, ó Deus, deixar de lado essa síndrome, a síndrome de Peter Pan. E possamos, Senhor, a partir de hoje, de toda forma, assumir, Senhor, o compromisso de sermos melhores do que ontem, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.
Que Deus abençoe você. Depois poste essa frase no seu status. Qual delas? Põe aí qual delas, Júlia, para eu saber. Você pode postar você mesmo. Pode postar, não tem problema nenhum não. Mas põe aí qual que é, que depois eu vejo isso daí. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um abraço enorme. Amanhã, sabadão, quero que vocês tenham um sábado maravilhoso. E acreditem nisso. Viva o seu tempo. Deus está com você. Não importa o tempo que você está vivendo. Viva o seu tempo. Em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, Deus é com aqueles que assumem o processo e têm coragem de assumir a responsabilidade, têm coragem de assumir aquilo, a sua verdadeira identidade. Assuma a sua verdadeira identidade. Deus é contigo. Beijo no seu coração. Espero você na próxima segunda-feira, na live 1228, domingo. Nós vamos ter um culto extraordinário. Você não pode perder. Não pode ficar fora dessa. Tem uma mulher de Deus que vai, uma menina de Deus que vem nos ajudar. Vem louvar ao Senhor. Uma mulher de Deus, uma menina, nossa, cheia da unção, vai estar conosco no domingo louvando ao Senhor. E nós vamos viver esse tempo precioso no nome de Jesus. Exercício difícil fortalece o corpo. Beijo no coração de vocês. Passa essa live para mais pessoas e tchau, tchau.